esse negócio da menina lá do Recife, antes mesmo que o padre Paulo nos chame, né, eu fiz aqui uma coleção, tá certo, de casos de meninas de 9 anos que deram à luz, que foram estupradas e deram à luz crianças. As crianças estão saudáveis, as suas mamãezinhas estão felizes, naturalmente precisam de alguém mais velho, uma avó, uma tia, alguma coisa assim para ajudar a criar. Tem um monte de casos aqui. Em 2006, né, no Brasil, na floresta amazônica, né, uma menina índiazinha foi lá, foi estuprada, teve criança, né? A criança fez a operação cesárea, a mãe está bem, a criança está bem, está todo mundo feliz. Porque só se perguntar para a criança, ó, tem um bebezinho, você quer? Ora, porra, 100% das meninas vão dizer, eu quero. Esse é o sonho de toda menina, pô, tem um bebezinho. Sei por que elas brincam de boneca? Porque não dá dando para ter um bebezinho, porra. Se tiver um bebezinho direto, já salta a etapa da boneca. Tá certo? Então tem que respeitar esse sentimento das crianças. Peraí, tem alguém na linha? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? Boa noite, aqui é o Padre Paulo Ricardo falando. Olha aqui, gente, já temos o Padre Paulo Ricardo aqui na linha. É um grande prazer tê-lo aqui, padre. Eu estava falando exatamente desse caso. Estava dando aqui uma lista de meninas de 9 anos que tiveram filhos e os filhos estão saudáveis. Uhum. Todas elas foram por causa de estupro. Mas as meninas mesmo quiseram ter os bebês. Os bebês estão vivos, estão bem, e elas também estão bem. Claro que 9 anos é um problema, precisa alguém ajudar. Claro, claro. Mas é exatamente essa situação, Olavo, que aconteceu lá em Recife, né? Eu estou bastante por dentro da situação. Eu estava pregando retiro no seminário de Recife, logo antes do caso todo ter acontecido. E estou por dentro de toda a situação. Ali a menina não corria nenhum risco de vida, a não ser, claro, o risco normal, que significa uma gravidez nessa idade, né, tão precoce. Mas não havia risco nenhum que justificasse o aborto e, no entanto, ela foi raptada por uma organização abortista e que se aproveitaram da mãe. Quer dizer que o risco foi tudo inventado para aqueles fulanos, eles que inventaram esse negócio, não tinha nenhum atestado médico. Então, aí que está. Há toda uma pressão, havia toda a pressão em cima do hospital, né? Quando o hospital viu que o pai da criança era contra o aborto, e que o aborto seria ilegal, porque, veja só, o aborto legal no Brasil, né, infelizmente existe, né, essa possibilidade de aborto legal com relação a um estupro ou com relação a risco de vida da mãe. Mas, no caso aqui, eles precisavam ter o consentimento dos pais. O pai biológico da criança, né, era contra o aborto. E, no entanto, eles pegaram a mãe, que é analfabeta, fizeram a mãe assinar com o polegar, uns documentos que ela não sabia o conteúdo, autorizando o aborto. Então, a coisa... É uma fraude, isso é um estelionato. Justamente, o aborto foi não somente ilegal, que foi contra o consentimento do pai, porque no caso de os pais não estarem de acordo, seria necessário que a justiça se manifestasse. Não somente foi ilegal, como foi clandestino. Porque levaram a mãe e levaram a criança para uma clínica cujo paradeiro não se conhecia, não escondendo do arcebispo de Recife, que todo mundo está dizendo que é malvado, etc e tal. Não, escondendo do pai da criança. Meu Deus do céu! Eles esconderam, foi do pai da criança, que era contra o aborto. E a mãe também era contra o aborto. Só que acontece que eles convenceram a mãe, a pobre coitada analfabeta, que a criança morreria se não fizesse o aborto. Então fizeram todos os procedimentos às pressas. Enganaram a mãe, então, porque o médico não tinha dito nada que havia risco para a menina. Pois é, não havia risco nenhum e, no entanto, fizeram a coisa. Agora, qual é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda é que nós, na Igreja Católica, e aqui eu falo como padre, como quem conhece os bispos envolvidos, né? Conheço perfeitamente Dom José Cardoso, que é um homem de Deus, né? Um
nome realmente que é um... Padre, um minutinho. Diminua o volume aí do seu computador, porque está dando eco para os outros ouvintes. Sei. Eu estou falando do telefone e não há nenhuma... Talvez seja o problema na ligação. É o problema da ligação. Continue assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Então veja só. O que é que acontece? As pessoas que estão envolvidas, o pessoal não está entendendo que tudo isso está sendo capitalizado como uma vitória política contra a igreja e a favor do aborto. Não é? Então, infelizmente, dentro da Igreja Católica não está havendo gente com coragem suficiente para enfrentar a situação e se colocar ao lado claramente de Dom José. Dom José, ele cumpriu o seu dever. Agora, claro, a gente pode questionar e dizer, mas a forma como ele falou não foi simpática, a forma como ele falou, mas nós não estamos num concurso de Miss Simpatia. Nós estamos aqui diante de um arcebispo que é temente a Deus, ele sabe que ele tem um dever dele de pastor, e o dever dele de pastor era não somente salvar a vida daquelas duas crianças inocentes na barriga de uma outra criança inocente, né? Mas o dever dele também era de esclarecer os fiéis católicos da gravidade do crime. Claro. Agora, existe toda uma confusão dentro da igreja e dentro do episcopado, porque os bispos não estão enxergando que quanto maior a nossa timidez, mais essas pessoas, mais esses abortistas vencem politicamente, porque a vitória que eles querem com esse caso todo não é somente a morte das duas crianças. Eles querem uma vitória política, eles querem que o brasileiro aceite o aborto. Agora, 90% da população brasileira é contra o aborto. E eles sabem disso. A igreja tem o apoio da população. Quer dizer, por que estão com medo? Isso é uma epidemia nacional de boiolice. Só me desculpe falar assim, mas é a verdade. Não, mas é isso mesmo. Falta a virtude da fortaleza, ou seja, a coragem. Exatamente. A virtude da fortaleza. Que significa o quê? A virtude da fortaleza é a virtude de eu me dispor a sair ferido de uma briga, porque existe um bem maior em jogo. É isso mesmo. Santo Tomás de Aquino diz que os anjos não têm fortaleza. Por quê? Porque os anjos não podem sair feridos, ninguém pode matar anjo. Quem tem fortaleza é gente, porque nós somos mortais, nós somos capazes de ser feridos. Então, nós temos que ter a força de enfrentar uma briga, mesmo que a gente saia ferido moralmente, ferido naquilo que é a boa fama, etc e tal, mas nós temos que cumprir o nosso dever, mesmo que isso nos custe. E é isso que precisa ser recordado para as pessoas da igreja, né? Porque veja só esclarecendo para as pessoas que estão ouvindo, a Igreja Católica, ela é absolutamente contra esse crime horrível que foi o estupro de uma menina, o abuso sexual de uma menina de 9 anos de idade pelo seu padrasto. A igreja abomina isso. Só que o culpado desse crime não foram as duas crianças inocentes que estavam na barriga da mãe. Claro, então para proteger uma criança tem que matar duas? Que história é essa? Que matemática é essa? Que maluquice é essa? Né? Só que a mídia cria todo um clima de histeria em cima da coisa, né? Cria um clima de histeria, por quê? Porque eles querem capitalizar contra a igreja. Todas essas fundações internacionais, MacArthur, Rockefeller... É muito dinheiro que está correndo aí. Correndo dinheiro, despejando dinheiro no Brasil. O que é que a campanha abortista elegeu como navio quebra-gelo para conseguir que os brasileiros se dessensibilizem a respeito do aborto? O navio quebra-gelo que eles estão usando são os abortos legais. Então você veja, por exemplo, em 1988, no Brasil, existia a possibilidade de abortos legais
Só que os abortos não eram feitos, porque o brasileiro era contra o aborto. Mesmo no caso de estupro, mesmo no caso de risco da mãe, praticamente não existiam os abortos. Em 88, a Fundação MacArthur despejou 36 milhões de dólares no Brasil para fazer clínicas. Eles mesmos financiam o aborto ilegal e depois tem que legalizar porque o aborto ilegal está matando pessoas. Isso mesmo. Eles fazem o crime e o denunciam. Essa gente é hedionda, é horrível. Sobretudo essa família Rockefeller. Esse é um bando de loucos que há 100 anos eles só pensam em governo mundial. Eles inventaram um mundo e querem implantar aquilo a ferro e fogo. E dão dinheiro para comunista, dão dinheiro para abortista, dão dinheiro para feminista, dão dinheiro para movimento gay, só para criar agitação, criar ódio. Infelizmente isso é verdade, Olavo. E qual é o problema? O problema que a gente nota dentro da igreja é que os bispos, a maior parte dos bispos, são homens bons, mas eles não estão treinados para enxergar esse jogo político. Então, para eles, é uma questão somente de moralidade privada. Eles têm que ver que o que acontece é isso. E nós, aqui, saímos perdendo politicamente. Claro. Por causa da nossa timidez. Não é? Você veja, por exemplo, as declarações da CNBB e do Regional OS2. O que é a CNBB? A CNBB é um organismo para que os bispos consigam atuar mais ou menos em sintonia uns com os outros. Então a CNBB, ela não fala em nome dos bispos do Brasil inteiro. Ela fala somente em nome dela mesma. Gente, isso aí é importantíssimo. A CNBB não tem autoridade para dizer o que um bispo tem que fazer ou não tem que fazer. Ela não tem autoridade para isso. Aquilo é apenas a opinião do grupo. Exato. Por quê? Porque a CNBB é um grupo que coordena a ação geral dos bispos do Brasil. Quem tem autoridade sobre os bispos é o Papa. Ou então, o Concílio Ecumênico junto com o Papa. Não é? É isso mesmo. Só quem pode dar ordem para o bispo é o Papa ou o Concílio. Isso. Então, o que acontece? A CNBB, ela fez declarações corretíssimas. Só que o problema é o seguinte, as declarações foram corretas demais. Entende? Eles concluem a declaração dizendo assim, cabe a nós, né? Eles dizem assim, não concordamos com o desfecho final de eliminar a vida de seres humanos indefesos. Quer dizer, está politicamente correto demais, gente. Ou seja, pois é, está querendo agradar o mundo. Eu entro na sua casa... Isso aí não é o que se chama respeito humano, padre? É respeito humano. Não, é respeito humano colocado acima do dever de obediência a Deus. Isso aí não pode. Então, eles condenaram a coisa, entendeu? Só que tem que condenar de leve. Entendeu? Não pode ferir os sentimentos, não pode magoar as pessoas. Pode magoar o sentimento nosso, o sentimento do católico que vai pro brejo, né? Joga tudo na privada. Agora o sentimento do descrédito do abortista, isso aí não pode tocar. Isso aí é o beautiful people, né? O beautiful people da mídia, do show business. Então o pessoal da igreja se intimida perante essa gente que não vale um tostão. Exatamente. Como é que uma pessoa, vamos supor, eu entro na sua casa, rapto sua filha praticamente, foi o que aconteceu, foi um rapto, né? Mato 2 crianças inocentes e digo, eu não concordo com o desfecho final. Tá meio fraco, né? O que é isso? Isso aí é o que eu digo, o sujeito está lá assaltando a sua casa, você acha que é apenas uma divergência na interpretação do Código Penal. Né? Entendeu? Esse é o problema, tá fraco, ou seja, as coisas precisavam ter sido ditas com mais clareza, não é? E aqui precisa falar claramente, nós estamos falando de assassinato, não é? Como é que você diz assim, eliminar vida de seres humanos indefesos? Tudo bem, tá certo, tá corretíssimo, só que tá correto demais, você tem que chamar de assassinos. Claro, assassino é assassino, pô. Assassino é assassino, não pode ter um nome bonito. A gente não pode. Rapaz, me esclarece uma coisa. Eu tinha me dito assim, informado que a mídia deu uma ideia errada para as pessoas de que o Vaticano estava contra o bispo Cardoso. Quando na realidade o Vaticano oficialmente o apoiou. Sim,
Vaticano apoiou o Dom José Cardoso, porque o cardeal, né, Giovanni Battista Re, que é o cardeal da congregação para os bispos e responsável pelos bispos no mundo inteiro, no Vaticano, ele fez uma nota oficial e fez várias declarações também para jornais apoiando Dom José Cardoso, que estava corretíssimo. Agora, o que é que aconteceu, Olavo? Aconteceu uma coisa triste no domingo, esse domingo agora, saiu no jornal do Papa, o L'Osservatore Romano, que não é um jornal oficial, mas é um jornal oficioso. Então, mas todo mundo interpreta aquilo como sendo opinião do Papa. Saiu uma coisa triste, que foi um artigo de um bispo, Dom Rino Fisichella, arcebispo Dom Rino Fisichella, que é responsável pelo Conselho da Vida, Defesa da Vida lá no Vaticano. Eu conheço bem o Dom Rino foi meu professor em Roma. Eu estudei teologia na Gregoriana, ele foi meu professor, ele é um homem bom. Mas certamente o Dom Rino Fisichella está equivocado, ou seja, ele andou lendo as coisas pela mídia internacional. Você sabe que mídia não é coisa que se confie, né? E ele fez um artigo defendendo o drama dos médicos, coitadinhos, que tiveram que fazer essa escolha terrível, porque tinha que escolher entre salvar a vida de 2 crianças na barriga da mãe e salvar a vida da mãe. Veja só, o problema é esse, é que essa escolha nunca existiu, esse bispo está enganado. Claro. Ele está equivocado, ele está mal informado. Então, é importante aqui, a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom José, vão esclarecer lá em Roma agora o que é que houve, para dizer aqui, ó, seu bispo, o senhor me desculpe, mas o senhor se informe antes de abrir a boca, né? Porque nós estamos dando um tiro no pé. Esse negócio aqui está errado. Claro. Você não pode dizer um negócio desse, não pode pegar agora e dizer, mas nós temos que respeitar o pobre dos médicos que tiveram um drama de consciência. Não teve drama de consciência nenhum desse povo. E drama de consciência, eles nem têm consciência, como é que vai ter drama? O pessoal se adora, eles acham que tudo que eles fazem é certo. Eles são impecantes, eles têm um contrato de exclusividade com Deus. Pecadores somos nós, eles não. Então, aconteceu esse negócio que a mãe e a criança foram praticamente levadas às escondidas por um grupo abortista, né? Alegando um risco inexistente. Por causa de um risco que não existia, a mãe ignorante, analfabeta. Agora, todo mundo cai em cima da Igreja Católica, que a Igreja Católica, que o bispo Dom José lembrou uma lei que existe no Código de Direito Canônico, que é o fato de que quem comete aborto, consciente que está cometendo aborto, está excomungado, né? Claro, está muito certo. Agora, aí o que acontece? Todo o celeuma da mídia é o seguinte, é que aí começaram a perguntar, então, quer dizer que a mãe da criança está excomungada? Aí, o Dom Dimas, da CNBB, esclareceu, não, a mãe não está excomungada, porque a mãe, coitada. A mãe foi enganada. Foi enganada. Aí pronto, aí já alardeia para todo mundo. A CNBB nega que houve excomunhão. Entendeu o negócio? Meu Deus do céu. O bispo Dom José Cardoso, ele não citou nominalmente ninguém que estivesse excomungado. Ele disse que está excomungado quem está envolvido. Exatamente. E nessas organizações pró-abortistas, se tiver alguém que ainda se acha católico dentro dela, estão todos excomungados. Entendeu? Estão todos excomungados. Isso é automático. Por que a igreja faz isso? Porque... E esse pessoal da mídia que está dando reforço aí está excomungado também, porque são cúmplices. Quem promove o aborto diretamente, quem é diretamente colaborador do aborto, defensor do aborto, apologeta do aborto, está incorrendo nesse pecado grave, e se a colaboração for direta mesmo, é excomunhão. Claro, está muito certo. Então, veja só, aqui que está a coisa. Por que a igreja tem essa norma de excomunhão? As pessoas ficam dizendo, coitada das pessoas que ficam excomungadas. Veja só, por quê? Porque assassinato é uma coisa que deveria ser previsto, o homicídio deveria ser punido pelo Código Penal Civil de cada país. Então, a igreja, por exemplo, não excomunga o assassino que entra
numa casa e mata alguém. Por quê? Porque já tem a lei dos homens que faz isso. Já põe ele na cadeia. Só que a igreja decidiu colocar essa pena de excomunhão com relação ao aborto, por quê? Porque as legislações civis, as legislações humanas estão fracas. Em muitos países o aborto é legal, né? Então, a igreja tem diante dos olhos o quê? O bem. Aqui, padre, calcula-se que já houve 50 milhões de abortos desde que aprovaram aquela porcaria a sentença da Roe versus Wade. Já teve 50 milhões de abortos. É, O exatamente. pessoal está concorrendo com Hitler e Stalin. Uhum. Exatamente. O negócio aqui é Mas ainda tem outro aspecto aí, padre, que nós não comentamos na nossa conversa. Eu vou lembrar aqui. Esses casos de ataque sexual a meninas, quase todos acontecem em casas de mães solteiras que vivem com amantes. Na família regularmente constituída, isso é raríssimo. Então, esse mesmo pessoal dito progressista, que quer esculhambar com a família, eles estão criando essa situação e, em seguida, eles mesmos acusam os outros. Quer dizer, eles fazem o serviço do diabo, eles dão a tentação e depois dão a acusação. É, exatamente isso. Quer dizer, isso já não é mais nem maldade humana, isso é maquiavelismo diabólico. É, realmente, a coisa é diabólica. E nós temos que ver que nós temos que sair dessa nossa inocência, desse bom mocismo, entendeu? É aquilo que você denuncia nos seus programas. Eu sou ouvinte assíduo dos seus programas. Você pode saber que toda semana tem pelo menos um padre ouvindo você. Sou eu. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Nós somos seus fãs aqui. E rezo por você e pelo seu trabalho todos os dias na Santa Missa. Viu? Muitíssimo obrigado. Que Deus o recompense. Você mora no meu coração e não paga aluguel. O senhor também. Isso aqui é sócio remido. Aí é amor eterno, padre. Todo mundo aqui ama o senhor muito, muito mesmo, viu? Tá bom, Olavo. Eu agradeço muito. E essa minha participação no seu programa tardia, né? Porque você já me fez propaganda do meu site várias vezes, no seu programa, etc. Eu agradeço muito, mas eu tinha que falar, porque essa questão do aborto aqui, nós católicos temos que abrir os olhos, né? Você que é católico, a sua família católica, você está fazendo o seu dever, Olavo. Você está de parabéns, porque é isso mesmo. Nós temos que brigar. Tem que ter a virtude da fortaleza, né? Muito obrigado. É ser capaz de dar a cara a tapa, né? É isso mesmo. Eu não presto, mas eu estou do lado certo. Uhum. Tem que dar a cara a tapa, isso mesmo. Tem então, mesmo. Tem que brigar. E você é um bom brigão, um brigão de Deus, viu? É um soldado. Graças a Deus. Tá? Agora veja só, Olavo, o que eu queria só dizer mais uma coisinha antes de encerrar minha participação, que eu não quero usar seu programa inteiro. Né? Não, mas é uma grande alegria, uma honra para nós ter o senhor aqui. Viu? Mas que é o seguinte, queria lembrar uma coisa, que o governo, né, e essas fundações internacionais estão usando os abortos legais que estão previstos no Código Penal de forma, numa interpretação laxa, ampla, para aumentar o número de abortos, né? E assim ir desensibilizando o brasileiro. Então o que acontece? Hoje, em todas as grandes capitais, pelo menos, e as cidades maiores, existem vários hospitais credenciados para fazer o aborto. Aborto legal. E o que acontece? Eles não têm muitos escrúpulos, não. Uma pessoa chega lá e diz, olha, eu fui estuprado. Se apresenta a documentação mínima e se faz o aborto legal. Entende? Basta alegar que houve estupro, apresentar lá... Aqui está mais fácil ainda, pai. Aqui chega uma menina de 13 anos lá, chega lá na Planet Parenthood, diz, fui estuprado. Foi estuprado nada, transou com o namorado, né? E daí imediatamente eles fazem o aborto e não querem avisar o pai e a mãe. São milhares de casos que se comprovou que eles esconderam das famílias. E se a gente não cuidar no Brasil, nós vamos terminar desse jeito. Então o importante aqui, né, é nós ficarmos do lado de Dom José Cardoso, que infelizmente existe também toda uma situação interna da igreja, que é o seguinte, o Dom José Cardoso,
ele é o sucessor de Dom Helder Câmara, né? É sucessor de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, todo mundo sabe que é um medalhão, ele é um ícone da teologia da libertação, né? Agora, não me interessa aqui julgar pessoalmente Dom Helder Câmara enquanto pessoa, né? Me interessa só o seguinte, que ele realmente promoveu a teologia da libertação e deu asa a muito marxista dentro da igreja. E isso foi um crime. Esse ato foi errado. Esse ato foi criminoso. Isso é um negócio que não tem cabimento dentro da igreja, né? Isso clama aos céus, da cidadania dentro da igreja para marxista. Isso é uma desgraça. Então, o que acontece é o seguinte, Dom José Cardoso, há 20 anos atrás, foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, sucessor de Dom Helder Câmara. E aí, o que é que aconteceu? Tudo quanto é comunista, em Recife e ao redor, todo mundo odeia Dom José Cardoso e está esperando ele ir embora, né? Para ver se bota outro comunista no lugar dele. Justamente. Ele, ano passado, completou 75, e agora está todo mundo criando esse escarcéu ao redor do nome dele, por duas razões. Primeiro, porque eles querem promover o aborto mesmo. Mas também tem pouca gente dentro da igreja defendendo Dom Cardoso. Por quê? Porque ele não foi sensível à herança bonita, maravilhosa de Dom Helder. Então, existe um ódio. Herança de desgraça. Herança de desgraça. Existe esse ódio contido, né? Não expresso, não dito, contra o Dom José Cardoso. E o pessoal está exultando de alegria que ele agora esteja sendo fritado pela mídia internacional. E é uma espécie de recado. Olha só, o Vaticano, pense bem, Papa Bento XVI. Na hora de nomear o novo arcebispo de Recife, não mande um cara conservador de extrema direita, como Dom José Cardoso. É porque para ele tudo que não é comunista é extrema direita. Exatamente. Existe uma coisa que você faz muito bem dizer no seu programa, Olavo, é exatamente isso, que é dever de todo cristão ser anticomunista. Nós temos que ser anticomunista. Não apenas ser anticomunista no coração, mas lutar mesmo. O 12 dizia lutar com o sacrifício da própria vida contra o comunismo. Exatamente. E não tem que ficar preocupado com se a gente está queimado na foto, não. Entendeu? A gente tem que dar a vida, como diz Pio XII, então a gente tem que dar também o nome, tem que sair mal falado. Claro, a vida, a honra, o dinheiro, tudo. Tudo. Dá tudo. Por quê? Porque nós temos aí um inimigo enorme que está dentro da igreja, disfarçado, querendo destruir a igreja. Entende? É isso mesmo. Graças a Deus, existe gente boa dentro da igreja, existem padres e bispos bons, só que acontece o seguinte, ser bonzinho só não adianta, a gente tem que acordar. Os bons têm que mostrar que são bons, odiando o mal e combatendo. É isso mesmo. Não adianta nada essa bondade, né? Não adianta nada essa bondade. Então, a coisa é essa, nós temos que combater mesmo. E essa realidade de combate, né, com relação a esse caso de aborto e todo aborto, eu peço, e tem mais padres ouvindo aí o programa, eu peço a você, padre, pelo amor de Deus, faça homilia, conscientize o povo dessa verdade. É isso mesmo, estão ouvindo aí, gente, é o que vocês têm de fazer. Isso, conscientize o povo dessa verdade. O crime do estupro que a menina sofreu é um crime enorme, mas o criminoso não são as duas crianças que estão na barriga da mãe. As duas crianças que foram mortas são inocentes. E o que é pior ainda, é que estão capitalizando isso, colocando na igreja uma pecha de igreja medieval, de igreja contrária à tolerância, de igreja intolerante. Para quê? Para conseguir fazer com que as pessoas tenham antipatia à igreja e tenham mais abertura ao aborto. De repente, o Brasil inteiro está aprovando um aborto de duas crianças no 5º mês de gravidez. Isso é um absurdo. Claro, é monstruoso. É monstruoso. Quer dizer, eu fiz a homilia na Catedral de Cuiabá, e a homilia foi transmitida pela rádio, né? E eu estou pensando em colocar a homilia à disposição no meu site também, né? Para que as pessoas ouçam. Por quê? O que é que eu falei no homilia? Eu disse assim, ó, gente... Então vão lá no site do Padre Paulo Ricardo e ouçam.
Eu vou, não está postado aí. www.padrepauloricardo.org. Isso, obrigado. Então, o que acontece? Eu vou colocar essa homilia agora, essa semana, né? Por quê? Porque eu coloquei lá, gente, eu disse, eu estou envergonhado de ser brasileiro. Estou envergonhado de ser brasileiro, que um país inteiro assista o assassinato de 2 crianças e todo mundo fica com raiva da igreja medieval, né? Pois nós vamos continuar. Olha, estou junto com o Dom José Cardoso, nós podemos ser xingados quanto for, pode xingar, nós vamos continuar recebendo os xingamentos e defendendo os filhos de vocês. Esses xingamentos muitos nos honram. Isso. Eu tenho aqui uma galeria de xingamentos pendurada na parede. É isso mesmo, Olavo. Então veja só, isso é uma coisa importante, que a gente entenda que com relação a isso não tem negociação. Não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem negociação. Nós estamos falando de uma coisa que, um crime que clama aos céus e não tem essa coisa de passar a mãozinha na cabeça. Eu não posso, não é adequado, gente, eu chegar e dizer, eu não concordo com o desfecho da situação. Mas que desfecho, gente? Você tem que dizer, eu não concordo. Esse assassinato clama aos céus, isso é um crime hediondo, é uma coisa terrível. É assim que tem que dizer. Entende? Porque esse bom mocismo não vai dar em nada. É aquilo que você diz, que o brasileiro está confundindo ética com estética, né? Claro. Então, essa coisa aí é importante. A gente não pode confundir ética com estética. Então, os padres, pelo amor de Deus, padres, vamos denunciar. Vamos falar, vamos abrir a boca. Você foi feito padre para isso. Um dia você vai estar diante do trono de Deus. Entendeu? Exatamente. Deus vai pedir satisfação. O que você fez lá? Exatamente. O mandato que eu te dei. O que é que você fez do seu sacerdócio? Você defendeu você mesmo a vida inteira? Então, nós temos que criar essa consciência de que padre e bispo são seres humanos com a sua alma em perigo. Nós temos um mandato de Deus, mas que põe a nossa alma em perigo se nós não formos fiéis a isso. Então, tem que parar com essa bobagem. Eu não sei de onde é que católico no Brasil criou essa ideia frouxa de que padre e bispo, porque é padre e bispo, não é criticável. Ninguém pode criticar um padre e um bispo. Pode criticar até papa. Pode. Por quê? Porque pode e às vezes tem o dever de fazê-lo. Exatamente, né? E o padre, se tem uma coisa que é sadia na espiritualidade... Santa Catarina de Sena já ensinava isso, a minha padroeira, do dia que eu nasci. Isso, muito bem. Santa Catarina de Sena dizia para o Papa, escrevia para o Papa, dizendo, o senhor seja homem, volte para Roma. Né? Olha aí, é isso aí, vamos parar de bolice, seja homem. Santa Catarina de Sena, seja homem, volte para Roma. E o Papa ouviu, isso é que é o mais interessante. Pois é. E o Papa ouviu. Santa Catarina de Sena era uma leiga. Ela não era nem monja de clausura, ela era de uma ordem terceira dominicana, viu? Então era uma leiga que escrevia para o Papa e dizia, o senhor seja homem, volte para casa, cumpra seu dever. Entendeu? E é isso mesmo. Você faz muito bem de ter ela como padroeira, viu? Mas é isso, Olavo. Tá? Então tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Certamente elevou o nível do meu programa e pelo menos diminuiu o número de palavrões por minuto. Tá bom, Deus abençoe você e abençoe seus ouvintes, viu? Ao senhor também, muito obrigado.